O Acre passa um momento de turbulência, de dificuldades. O governador Tião Viana tem sido vítima de um conjunto de ações que cada dia ficam mais evidentes. São ações fora da lei. Não pretendo me referir a essa ação hoje, mas deixo aqui registrado que nos próximos dias farei uso da tribuna para relatar para o Brasil, para os colegas senadores, que prestaram tanta solidariedade ao governador Tião Viana, que cada dia que passa fica mais evidente que o que ocorreu no Acre nas últimas semanas foi uma arbitrariedade, pessoas que compõem a Polícia Federal e o Judiciário acreano agindo fora da lei, à margem da Constituição e fazendo com que pessoas inocentes fossem vitimadas. Esse é um assunto que eu espero se reencontre com a lei, com a justiça o mais rápido possível, para que a normalidade possa voltar ao estado do Acre, e aí sim, num processo que não seja de exceção, como esse está se configurando, aqueles que porventura possam ter alguma dívida com a justiça paguem, e aqueles que são inocentes possam ser declarados inocentes. Mas, enfim, até para não interferir ou não ser usado como uma tentativa de interferir num processo, eu espero mais alguns dias para, aqui da tribuna, me referir, inclusive da violação que sofri recentemente por funcionários pagos para defenderem a lei e, mesmo pagos para essa função, agiram fora da lei, e quem age fora da lei tem um adjetivo. Mas só vou me referir a isso nos próximos dias. Queria então, senhor presidente, fazer uso da tribuna para registrar, nesse 10 de junho, uma data que tem um significado especial para mim, mas deve ter para os brasileiros também, que é o Dia Nacional de um país amigo. No caso, me refiro a Portugal. Hoje é o Dia Nacional de Portugal, ocasião também que se faz uma homenagem ao escritor e herói português Luís de Camões, que essa é a data de sua morte. Então, é a data nacional de Portugal, e a nossa presidenta Dilma e o nosso presidente da casa, Renan Calheiros, foram a Portugal, estão em Portugal, participando dessa data cheia de significados, até porque também esse ano é o ano de Portugal no Brasil e de Brasil em Portugal. E o presidente Renan foi acompanhado do senador Jim e do senador Ricardo Ferraz, que também preside a Comissão de Relações Exteriores dessa casa, e com essa viagem do presidente Renan eu assumi a presidência do Senado, devo ficar até amanhã, quando ele retorna, e queria, antes de mais nada, cumprimentar a presidenta Dilma e o presidente Renan pela iniciativa de irem a Portugal, um país, como disse, que tem uma relação conosco desde o nosso surgimento, né? Fomos colônia de Portugal, temos uma relação histórica de grande vínculo, e Portugal hoje enfrenta uma tremenda crise, um enorme desafio, como o conjunto todo da União Europeia, mas Portugal sofre mais porque é uma economia mais frágil, um país que hoje tem indicadores socioeconômicos preocupantes e que, mais do que nunca, nessa data nacional de Portugal, acho importante que o Brasil possa, através da nossa presidenta, ainda hoje, estar firmando cooperação, aproximando a relação nossa com Portugal e, de alguma maneira, colaborando para que se tenham cooperações na área econômica que possam, de algum jeito, ajudar Portugal a enfrentar esse desafio que traz alarmantes números de desempregos, números críticos de crescimento econômico
e também o corte de conquistas sociais. Eu estive em Portugal recentemente e é duro ver que a receita que alguns passam para a população no momento de crise econômica é cortar as conquistas sociais, não cortando a seguridade social, cortando o serviço de saúde, e a população que já enfrentava dificuldades vê suas dificuldades multiplicadas. Daí a importância de termos lá uma delegação com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e com a presidenta Dilma, e na condição aqui de presidente em exercício do Senado, estarei hoje numa recepção promovida na Embaixada de Portugal aqui em Brasília, a convite do embaixador Francisco Ribeiro Teles, representando o Senado Federal e, de alguma maneira, prestigiando também as comemorações do Dia Nacional de Portugal aqui no Brasil. Como disse ainda há pouco, como parte desse entendimento de fazer desse ano o ano de Portugal no Brasil e o ano de Brasil em Portugal. São inúmeras as atividades envolvidas, tanto lá quanto aqui, no sentido de procurar estreitar mais a relação entre nossos povos. Brasil e Portugal vivem situações muito distintas hoje. A crise econômica que vem promovendo doloroso revés nas políticas sociais em Portugal. O desemprego, por exemplo, não só é alto, é altíssimo, supera os 17% e os indicativos apontam que podem chegar a perto de 20% proximamente. Enquanto aqui no Brasil nós temos uma situação bastante diferente na geração de emprego. A situação de Portugal é delicada porque as estimativas são de uma piora maior ainda, por conta dos remédios que se aplicam. O crescimento econômico é decrescente, a economia vai sempre encolhendo. Tudo isso levou o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, a escrever nesses dias, em seu blog, no New York Times, ele apontando que Portugal vive um pesadelo econômico-financeiro. Ele questiona como será possível ultrapassar problemas estruturais, condenando ao desemprego milhares de trabalhadores. Ele, como reprova essa receita de que para enfrentar a crise econômica é aperto e mais aperto que resolve. E nós sabemos que dificilmente isso é parte da solução, isso é parte do agravamento dos problemas. Um ambiente de negócios entre nossos países é bom e vem sendo estimulado pela presidenta Dilma, o presidente Lula, inclusive, deu uma grande contribuição nesse sentido. E eu imagino que com a ida da presidenta Dilma, nesse momento, a Portugal, ela deve nos trazer boas notícias para o povo português. A economia é importante, mas não é tudo. O importante é ampliarmos ainda mais nossas relações. Isto é vital para estreitarmos laços afetivos, culturais e sociais. Então, acho importante que o presidente Renan tenha ido. Ele esteve numa reunião na quinta-feira passada com a presidenta da Assembleia da República de Portugal, Maria da Assunção Andrade Esteves. Nesse encontro, ele defendeu a intensificação das relações de Brasil com Portugal, assumindo o compromisso de criar um grupo de representação no Congresso Nacional junto à comunidade de países de língua portuguesa. O objetivo é promover pautas legislativas e uma maior cooperação em favor do desenvolvimento social e cultural de todos os países integrantes da comunidade. A comunidade foi criada em 17 de julho de 1996, em Lisboa, e conta com a participação de 6 países, além do Brasil,
e Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Na visita ao parlamento português, o presidente Renan também falou um pouco da nossa agenda. Este, como disse, é um ano especial nas relações entre Brasil e Portugal. A capital, Lisboa, estabeleceu um calendário com uma quantidade enorme de eventos, e o chamado Espaço Brasil, uma casa de entretenimento e cultura no bairro Alcântara, se transformou num ponto de encontro entre brasileiros e portugueses. Hoje o Espaço Brasil recebe a cantora Maria Bethânia. Então, senhor presidente, eu só queria aqui deixar bem registrado que acho da maior importância que o nosso país possa, nesse momento que Portugal enfrenta profundas dificuldades, possa também encontrar mecanismo de contribuição para que Portugal supere essas dificuldades. Falo aqui, por fim, que há poucos dias tivemos a visita do embaixador e sua esposa, embaixatriz Maria João Ribeiro. No caso, me refiro ao embaixador Francisco Ribeiro Teles, embaixador de Portugal no Brasil. Estiveram no Acre, participando de parte das celebrações desse ano de Portugal no Brasil, organizadas pelo governador Tião Viana, pela Marlúcia, sua esposa, e um conjunto de representantes de famílias portuguesas que vivem no Acre há muitos anos. Eu mesmo sou descendente de português. O meu Viana, obviamente, tem origem em Portugal, mas não é por essa descendência dos Vianas, mas pela do pai da minha mãe, Diamantino Macedo, que chegou no Acre com apenas 17 anos, no começo do século passado. E deu origem a uma família enorme. Meu avô era de Aveiro, uma pequena cidade portuguesa que emprestou um número enorme de portugueses no começo do século passado, que vieram atrás de trabalhar na borracha. E este ano o governador Tião Viana, o governo do Estado, a Secretaria do Turismo, a primeira-dama Marlúcia, organizaram uma semana em homenagem a essas famílias, e daqui queria lembrar pelo menos 11 famílias que ajudaram a fazer a história do Acre: a família Barbosa, Ribeiro, Lameira, Galo, Lopes, Figueiredo, Ferreira, Carvalho, Gomes Ribeiro, Zamora e Macedo. Eu, em homenagem a meu avô e a minha mãe, eu mesmo tenho cidadania portuguesa e passei também para as minhas filhas. É uma maneira de homenagear o pioneirismo de meu avô, que casou com uma acriana, que também era filha de acriana com boliviano, e meu pai, que é uma mistura também teve um pai paraibano e uma mãe acriana, também descendente de índios, que com uma mistura com os nossos irmãos bolivianos, nos deram a acrianidade. Eu queria, então, concluindo aqui minhas palavras, dizer que hoje, como parte das atribuições que tenho agora presidindo o Senado, vou participar das homenagens da Data Nacional Portuguesa aqui na Embaixada de Portugal, aqui em Brasília. E, por fim, parabenizar e cumprimentar o embaixador de Portugal no Brasil, as famílias, no caso do Acre, descendentes de portugueses, que nos ajudaram a conduzir o nosso Estado ao caminho que ele vive hoje, um caminho de prosperidade e de grandes conquistas. Então fica aqui esse registro, essa homenagem a Portugal e, ao mesmo tempo, a expectativa de que o presidente Renan e a presidenta Dilma possam trazer dessa viagem internacional que fizeram algumas propostas que, implementadas, possam ajudar a sermos solidários com o povo português, que precisa mais que nunca
de uma ação concreta e objetiva da nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.